Força e honra, pessoal, meu nome é Carlos Lauf. Hoje eu vou demonstrar para vocês como é que a gente faz para migrar a função de ADDS de versões mais antigas do Windows Server para o Windows Server 2012. Para essa demonstração, a gente vai começar com um laboratório composto aqui por dois servidores. Um servidor baseado no Windows Server 2003 R2, já com o Service Pack 2 instalado, e esse nosso controlador de domínio, ele é o controlador de domínio para o domínio cooperate.local, e a gente tem aqui como exemplo algumas unidades organizacionais, uma chamada TI, com 2 usuários e um grupo, e uma outra chamada vendas, também com 2 usuários e um grupo. E a gente vai ter também um segundo servidor, esse segundo servidor já baseado no Windows Server 2012. Por enquanto, esse servidor aqui está como servidor autônomo, ele ainda não foi ingressado no domínio. E o nosso próximo passo é exatamente ingressar esse computador aqui no domínio. Então, a gente vai executar aqui os procedimentos para ingressar esse computador. Vou mandar aqui alterar a associação do computador para o domínio cooperate.local. Fornecer as credenciais para que ele ingresse no domínio. Ok. E vamos aguardar que esse nosso servidor se torne um servidor membro. Vamos aguardar o reinício do computador. Bom, nosso computador retornou. A gente não pode esquecer de fazer logon no domínio, né? Vou colocar aqui as credenciais de administrador, que também é um administrador de empresa, e fazer o logon. Bom, pessoal, esse processo é extremamente simples no Windows Server 2012. Em versões anteriores, como por exemplo no Windows Server 2008, a gente tinha que utilizar uma ferramenta para preparar o esquema, né, para preparar a floresta, que era a ferramenta ADPrep. Então a gente utilizava a ferramenta ADPrep com os parâmetros Forest Prep, e depois com o parâmetro Domain Prep e GPO Prep, e opcionalmente o parâmetro RODC Prep. A novidade no Windows Server 2012 é que a gente não precisa mais executar esse procedimento de preparação da floresta. Tá? Isso já é automático. Quando o Windows Server 2002 é promovido a um controlador de domínio adicional de um domínio existente com uma versão anterior, ele já cuida disso para você. A única exigência é que o seu nível de floresta tem que ser pelo menos o Windows Server 2003. Se eu não tiver esse nível funcional de floresta e, obviamente, de domínio, eu não vou ter a possibilidade de colocar um Windows Server 2012 como controlador de domínio adicional. Okay? Então, essa transferência, antes da gente executar, a primeira coisa que eu preciso me certificar é a respeito do nível funcional. Então, a gente vai alternar aqui para o nosso controlador de domínio, baseado no Windows Server 2003, e a gente vai verificar como é que está o nível funcional da floresta. A gente vê o nível funcional aqui no console de domínios e relações de confiança do Active Directory. Então você já pode clicar aqui com o botão direito em cima do primeiro nível aqui do nosso console e verificar o nível funcional da floresta. A gente está aqui com o nível funcional da floresta baseado em Windows Server 2000. Né? Eu não consigo ainda alterar o nível funcional da floresta, porque eu preciso alterar o nível funcional do meu domínio, que ainda está baseado em Windows Server 2000 no modo misto. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Lá no próprio console do AD, você vai clicar com o botão direito. Né? Você poderia fazer por aqui? Também poderia. Tá? A gente tem aqui a possibilidade de elevar o nível funcional do domínio, né? Também nesse mesmo console. Ou aqui no console do Active Directory.
Da mesma forma, clicando com o botão direito e mandando elevar o nível funcional do domínio. Reparem que o nível atual é o Windows 2000 no modo misto e a gente vai elevar para o Windows Server 2003. Obviamente que a gente tem que conhecer as implicações desse tipo de operação. Apesar de ser transparente para o ambiente, né, de não gerar nenhum impacto em nível de trabalho dos usuários, esse tipo de operação faz com que nenhum outro controlador de domínio que não seja baseado, pelo menos, no Windows Server 2003, se a gente tiver controlador de domínio abaixo dessa versão aí, eles não são mais conhecidos pelo sistema operacional, né? Então, é uma verificação que você precisa fazer se você pode elevar o nível funcional do seu domínio. Uma vez que você elevou o nível funcional do seu domínio, você já pode elevar o nível funcional da sua floresta. Reparem que agora a gente já tem aqui a caixa de diálogo, né, para elevar o nível funcional, e a gente vai elevar o nível funcional para o Windows Server 2003. Ok? Aqui, ó, elevamos o nosso nível funcional da floresta. Então, só para a gente dar uma conferida em como está, olha aqui, o nível funcional do meu domínio está em Windows Server 2003, ou seja, eu não posso elevar mais, né, é o máximo que eu tenho aqui. E o meu nível funcional da floresta já está também em Windows Server 2003. O nosso próximo passo é executar a instalação dos serviços de domínio do Active Directory no nosso Server 3. Então, nós vamos adicionar funções e recursos. Na tela, antes de começar, nós clicamos em Próximo. O tipo de instalação vai ser baseada em função ou recurso. Na tela de seleção de servidor, né, a gente vai utilizar o nosso próprio Server 3 para poder fazer a instalação do recurso. E em funções de servidor, você vai selecionar serviços de domínio do Active Directory. Vamos concordar aqui em incluir as ferramentas de gerenciamento e adicionar os recursos. Clicar no botão Próximo. Na tela de seleção de recursos, a gente pode clicar em Próximo. Na tela onde a gente lê Serviços de domínio do Active Directory, clicamos em Próximo. E na tela de confirmação, a gente clica em Instalar. E aí, a gente vai aguardar que o processo de instalação tenha sido concluído. Após a instalação da função, nós vamos promover esse servidor a um controlador de domínio, clicando no link Promover este servidor a um controlador de domínio, apresentado aqui nas nossas tarefas adicionais para tornar este computador um controlador de domínio. Na janela Configuração de implantação, a gente vai selecionar a opção de implantação, adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. E a gente já tem aqui preenchido o nome do domínio, cooperate.local. E como nós estamos logados como administrador, nós vamos usar essas credenciais para poder executar essa operação. Vamos clicar em Próximo. Em Próximo, a gente vai definir a senha do modo de restauração do serviço de diretório. Nós recebemos aqui um alerta de que nós não podemos criar um controlador de domínio somente leitura, porque ainda não existe dentro do domínio um controlador de domínio que execute pelo menos o Windows Server 2008. Então, por isso, a nossa opção de controlador de domínio somente leitura está desativada. Então, a gente digita aqui a senha do modo de restauração do serviço de diretório e clicamos em Próximo. Nas opções de DNS, nós simplesmente clicamos em Próximo, ignoramos o aviso de criação de delegação. Em opções adicionais, nós podemos clicar em Próximo. Na janela Caminhos, a gente aceita ali os locais padrão para instalação da base de dados, do log e da pasta sysvol. E agora,
a gente tem um aviso diferente, né, do que você teria normalmente se você simplesmente estivesse levantando esse servidor como o seu primeiro controlador de domínio, que é o aviso da preparação de florestas e esquemas e também da preparação de domínios. Tá? Antes, nós tínhamos que executar essa tarefa antecipadamente. Agora, essa tarefa ela já faz parte do processo natural de promoção de um servidor a controlador de domínio, nesse caso específico. A gente clica em Próximo. A gente vai ter aí um resumo das opções que nós selecionamos ao longo do assistente. Vamos clicar em Próximo, onde vai ser executada uma verificação de pré-requisitos. E assim que essa verificação de pré-requisitos for concluída, a gente vai ter a opção Instalar liberada para a gente clicar. A gente tem ali o aviso que todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito, né? A gente vai clicar em Instalar e nesse processo de promoção, a gente já tem aqui a atualização da floresta, que é no backstage aqui o que está acontecendo é um comando adprep /forest prep. Em seguida nós teremos a atualização do domínio. Daqui, pessoal, é só a gente aguardar que esse controlador de domínio seja devidamente configurado e no final desse processo o sistema precisa ser reiniciado. Após o processo de atualização da floresta, que demora um pouquinho mais, né, do que o de costume, a gente tem aqui a atualização do domínio. A gente também vai aguardar a atualização do domínio. Em seguida, nós temos o processo já de instalação do serviço de diretório e a replicação da partição de configuração, enfim, né, fazendo todo o procedimento normal para que você tenha um controlador de domínio adicional funcional no seu ambiente. Até que a gente tenha o processo concluído e a gente aguarda aqui o nosso servidor, que até então era um servidor membro, reiniciar, e quando ele reiniciar, ele já vai voltar como um controlador de domínio. E aí a gente vai fazer algumas verificações de praxe. Após o reinício, nós vamos fazer logon no nosso novo controlador de domínio. E aí a gente vai fazer algumas verificações simples. Tá? Então, já mostrando aqui para vocês a tela do nosso controlador de domínio que estava ativo, né, no Windows Server 2003, você já pode ver que lá na All Domain Controllers, a gente já tem o Server 3, que foi o servidor baseado em Windows Server 2012, que nós acrescentamos aqui no nosso ambiente. Vamos voltar à tela do Server 3. No Server 3, nós precisamos fazer duas verificações de praxe. A primeira, obviamente, é verificar se o nosso console de usuários e computadores foi devidamente configurado. A gente vai verificar se os objetos foram replicados, né? Então eu vou expandir aqui o nome do meu domínio e vou reparar que a minha unidade organizacional TI tem lá o seu grupo e os dois usuários, e também a unidade organizacional vendas tem os seus grupos e usuários. Não menos importante é você verificar o estado dos compartilhamentos Sysvol e Netlogon, que são importantíssimos, né? Uma vez que o Sysvol é quem armazena ali os nossos modelos de política de grupo. Então, a gente vai abrir aqui o explorador de arquivos e fazer uma verificação no nosso próprio servidor para saber se a gente tem os compartilhamentos Netlogon e Sysvol listados.
né? Com isso aqui, a gente já pode dar como concluída a implantação de um controlador de domínio adicional baseado em Windows Server 2012 no seu ambiente. Se você pretende aposentar o seu controlador de domínio baseado em Windows Server 2003, a gente ainda tem aí mais uma etapa, que é a transferência dos mestres de operações daquele servidor para este servidor, né, daquele servidor baseado em Windows Server 2003, para esse servidor Windows Server 2012, e também o processo de rebaixamento daquele controlador de domínio para um servidor membro comum, ok? Bom, mas a demonstração de transferência do serviço, né, de domínio do Active Directory está concluída. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer coisa é só entrar em contato. Força e honra. Até a próxima.